Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Continuamos os nossos estudos no livro de Romanos, ou na carta de Paulo aos Romanos. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos falar do final do capítulo 2, falaremos do capítulo 3 e um pedaço do capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. E aqui ele começa a falar sobre o judeu e sobre a lei. A gente está falando de duas circunstâncias diferentes. A lei, ou seja, a lei que foi trazida pela Torá, pelos profetas, por Moisés, enfim, aquela lei que foi dada no deserto, e nós estamos falando de um outro princípio, o princípio da graça. Então, antes de mais nada, antes de falar sobre a graça, Paulo começa a explicar por que o judeu era privilegiado, por que o judeu era diferente dos outros povos. E ele denuncia, e ele coloca o dedo no rosto, na cara do judeu. Por que Paulo está fazendo isso? Paulo podia fazer, ele era judeu, ele foi fariseu, ele foi também um ardoroso defensor da lei, mas ele estava dizendo que o povo dele não fez conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque ele diz que o judeu se gloriava que ele tinha a lei de Deus, ele se gloriava de que ele tinha uma aliança com Deus, de que Deus era só dele, de que ele era o povo amado de Deus, enfim, ele se gloriava da lei e de tudo que isso significava. Mas ele não obedecia à lei. Então, ele se gloriava da lei, mas não cumpria a lei. Ele era desobediente a Deus? Sim, ele era desobediente. Paulo podia dizer isso porque historicamente isso aconteceu. Historicamente isso aconteceu. Israel, o povo do norte, o reino do norte de Israel, ele foi tomado pelos assírios e foi levado para a Síria. O povo do sul, Judá, o reino de Judá, foi tomado pelos babilônios e foi levado para lá, para a Babilônia. Ou seja, o povo todo foi desmantelado exatamente por conta da desobediência. Isto foi uma reação à desobediência, à idolatria, à falta de cuidado que eles tinham com a lei, que eles diziam ser a melhor coisa que eles tinham, mas não respeitavam. Então Paulo diz o seguinte: quem quebra a lei porque quer quebrar a lei, porque eles conheciam a lei, e a lei aqui é a Torá, não era a lei que estava no coração, mas era a lei que tinha sido dada, explicada, demonstrada por Deus a eles. Quem quebra a regra assim, deliberadamente, sabendo que está fazendo errado, não é melhor do que o gentio, porque o gentio não tinha a lei. A lei havia sido dada no coração dele. Então, Paulo diz que as pessoas vão ser julgadas de acordo com o que lhes é dado. Se a lei foi clara, específica e sem dúvida nenhuma foi apresentada e eles não cumpriram, eles vão ser julgados desta forma. Mas se a lei estava no coração, que foi dada para os gentios, ela também foi dada, mas não de uma forma tão explícita, tão visível assim. Ela foi dada também, mas não foi desse jeito. Então eles seriam julgados desse jeito. Então o gentio não era pior do que o judeu, se o judeu era desobediente, porque para ele havia sido feito diferenciado. Não era questão de eu sou o povo de Deus porque sou descendente de Abraão, porque eu tenho um sinal externo que é a circuncisão, que é o sinal da promessa de Deus, da aliança de Deus. Paulo diz que não é assim.
Não é só ser descendente natural de Abraão. Não é só ter no corpo um sinal da aliança, um sinal externo que era a circuncisão. Porque a circuncisão era utilizada por outros povos. Os povos em redor de Israel, do povo de Deus, também faziam circuncisão. Menos os filisteus. A gente não tem notícia, a gente não tem, os estudiosos não confirmam que os filisteus faziam circuncisão, mas todos os outros povos em volta faziam circuncisão. Qual era a diferença, então, desse sinal externo? Porque a circuncisão existia para os outros povos, inclusive para o povo de Deus. Qual era a diferença? A diferença é que para o povo de Deus era um sinal de aliança. Era um sinal de que eles haviam feito uma aliança e que eles iriam respeitar esta aliança. O povo de Judá, os judeus, como eles se intitulavam, porque as demais tribos se perderam, então o povo, os judeus é que voltaram na época de Paulo, na época de Jesus, a principal tribo que existia ali era a tribo de Judá, portanto eles eram denominados judeus por conta disso. O povo se chama judeu por causa de Judá, porque Judá vem do verbo Yadar, e daí Yehudá, que quer dizer louvar. Então não era um sinal externo. Eles deveriam ter uma vida digna de louvor, Yehudá, Yadar, louvor, judeu, pelos padrões de Deus. Não porque eram descendentes de Abraão, não porque tinham um sinal externo, circuncisão, mas porque eles eram o povo escolhido de Deus. Eles deveriam ser padrão de Deus. E o que é padrão de Deus? Um coração puro à vista de Deus. Deus deveria ver neles um coração puro. Uma circuncisão não externa no corpo, mas uma circuncisão de coração. E Deus fala isso em várias vezes, através dos seus profetas, através dos seus eleitos, através de muitos que chamaram a atenção do povo judeu. Eles disseram: eu não quero circuncisão externa, eu quero uma circuncisão de coração. Eu quero um padrão de louvor, digno de louvor, para ser meu povo, para ser judeu, Yehudá, Yadar. Era este. Então, quando Paulo fala isso, ele põe o dedo na cara, sim, ele põe a principal crítica. Vocês sempre foram um povo desobediente. E é por isso que vocês sempre sofreram os problemas que vocês sofreram. A ira de Deus. Deus levantou a Síria, Deus levantou a Babilônia, Deus levantou para que vocês fossem chamados a atenção da missão de vocês, do padrão de vocês, para ser um povo diferenciado, um povo de Deus. Então não é questão de, eu sou assim. Não, a questão é interna. Nós devemos ter uma vida conforme o padrão de Deus, uma vida digna de louvor pelo padrão de Deus. Uma vida para que nós possamos dizer Yadar, Yehudá, louvor. Eles tinham uma aliança pessoal com Deus. Olha os privilégios dos judeus. Paulo começa a elencar: nenhum outro povo foi assim. Você tem uma aliança pessoal com Deus. Amados, e agora, lembrem-se, ele está falando do judeu.
Mas eu posso tomar isso para a minha vida? Sim, você pode. Porque você também tem uma aliança pessoal com Deus. Porque num determinado momento da tua vida você fez uma aliança pessoal com Deus. Através do sacrifício de Jesus, você se achegou a Deus e você fez uma aliança com Ele. Então você tem um privilégio de um judeu espiritual, de um povo levita, de um povo de louvor e de adoração, porque você tem uma aliança pessoal com Deus. Ele era seu povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos separados e santos para o seu louvor. Levitas, santos, separados para Deus, como os judeus eram. Eles receberam as leis da Torá. Aqui eu vou fazer uma pequena modificação. Os judeus naquela época receberam a lei, coisa que nenhum outro gentio recebeu. Eles receberam uma lei explícita, explicada de como Deus queria. Você recebeu também uma lei. Não uma lei escrita, judicial, judiciosa. Você recebeu a lei da graça, da misericórdia de Deus, que mandou não uma carta escrita, mas uma pessoa, o seu próprio filho, para trazer esta lei para você. Eles eram privilegiados, porque eram guardiões das promessas de Deus. Você é guardião das promessas de Deus. Eu sou guardiã das promessas de Deus para a minha vida, como os judeus eram naquela época. Os privilégios de serem reveladores da vontade e do propósito de Deus. Eles eram assim. Nós somos assim. Nós temos o privilégio de ser reveladores da vontade e do propósito de Deus. Qual é a vontade e o propósito de Deus? Ah, quão maravilhosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Quão maravilhosos são. Estrelas que refugem, porque educam, porque ensinam, porque são evangelizadores, porque levam as boas novas, porque falam às pessoas do plano de salvação de Deus, da vontade de Deus, de ter todos estes ao seu redor num dia especial, o dia da salvação. O propósito de Deus. Nós somos privilegiados, assim como Paulo dizia que os judeus eram privilegiados porque eles tinham uma aliança, porque eram seu povo santo separado, receberam a lei, eram guardiões das promessas, eram reveladores da vontade e do propósito de Deus. Você é isso agora. Não com o nome de judeu. Não com o nome de judeu. Você é um levita de uma nova aliança. Você é povo santo de uma nova aliança. Você é povo salvo de uma nova aliança. É uma honra, mas é uma responsabilidade. Paulo falou para os judeus: vocês tinham esta honra, vocês tinham este privilégio, vocês tinham esta maravilha nas mãos, e o que vocês fizeram? Vocês jogaram fora. O que você está fazendo com o privilégio que Deus te deu? O que você está fazendo com a honra que Deus te deu? É uma responsabilidade. É uma honra, mas é uma responsabilidade. Todos pecaram. Todos foram pecadores. Todos. Agora Paulo diz o seguinte: não é só o judeu. Agora ele olha para todo mundo. Ele olha para fora do povo judeu. Ele olha para os gentios também. E ele agora começa a falar de uma situação que é um problema. Não há um justo. Não tem ninguém que seja Sedic. Não tem ninguém que esteja no lugar. Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém tem o conhecimento correto de Deus. Todo mundo é ignorante de Deus.
Não há ninguém que busque conhecer a Deus, que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos saíram do caminho e estão largados por um lado e por outro. São inúteis. Não prestam para a missão. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. Meu Deus, que situação miserável. Que situação desesperadora. Como é que eu resolvo isso? Se eu for à lei, eu não tenho, eu não acho, eu não tenho saída. Não existe saída. A lei não pode ajudar? Não, ela não pode. Não tem como. Não tem como cumprir aquilo tudo. Então eu vou fazer coisas, eu vou fazer obras? Não, porque as obras também não vão te tirar desta situação. Nada. Algumas pessoas hoje fazem isso, né? Algumas pessoas vão fazer caridade porque elas acham que essa obra é que vai salvá-las. Não é isso. Você pode fazer caridade? Sim, mas não é isto que vai te salvar. É isso que Paulo está dizendo. Não tem lei, não tem obra que te salve. Meu Deus, como eu vou fazer? Deus ouve o meu clamor, Deus ouve a minha angústia, o meu desespero. E Deus entra com providência. A graça de Deus resolveu o meu problema. Como assim? Deus manda o seu filho. Deus manda Jesus. E é ele que vai resolver o problema. Por que ele resolve o problema, Eleni? Porque ele vem aqui para obter o perdão. O pecado precisa ser condenado. O pecado precisa ser expurgado. É preciso expiar o pecado. Mas como nós vamos fazer isso? Os sacrifícios de bodes, bois, ovelhas e etc. Isso não resolve. A lei não resolve. Mas Jesus resolve. Cristo veio como um fiador, como um garantidor, como aquele que nos introduz à presença de Deus, para que Deus nos aceite. Porque quando Deus, olha para nós, ele vê Jesus na nossa vida. E ele reconhece. Este está expiado. Este está perdoado. Este está justificado. Porque a fé justifica. A gente já viu isso, a gente já estudou isso. Através da fé, o pecado é condenado. Por quê? Porque se nós temos fé em Cristo, Cristo morreu. A justiça foi vindicada, ela foi paga. Vindicar quer dizer pagar o pecado. Alguém pagou uma dívida que eu tinha. E não fui eu. Foi Cristo. Ele teve que subir numa cruz, ele teve que morrer, ele teve que derramar o seu sangue para que o meu pecado fosse vindicado, fosse pago, fosse expurgado, fosse expiado, como você queira chamar, amado. Ele fez isso na cruz e ele fez porque quis. Ele fez por amor, ele fez por graça, ele fez por misericórdia, ele fez porque existia um plano de Deus na minha vida e na tua vida e na vida de todos quantos confessam e professam fé em Jesus. Ele cumpriu as escrituras do Velho Testamento, ele cumpriu a lei. E a lei exigia a morte, a minha morte, a tua morte, a morte do pecador. Mas ele disse, pera lá, Eleni, eu vou morrer por você. Ele fez isso.
Ele expiou os meus pecados porque ele morreu por mim. Não fui eu que subi na cruz, foi ele. E pela fé nele, eu subi junto com ele, porque a minha vida de pecado morreu naquela cruz, porque eu subi lá junto com ele. A fé me fez fazer isso. A fé é que proporcionou isso. Mas agora, diz Paulo, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, porque se cumpriu a lei e os profetas. Mas não foi por causa da lei, foi por causa da graça. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Daquela época, desta época e da época ainda vindoura, porque ainda existe chance, ainda existe possibilidade de salvação. Enquanto é dia, nós todos trabalhamos. Porque Jesus trabalha, então a gente trabalha junto. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amados, tudo aquilo que nós já estudamos e que nós vamos estudar ainda, que está nas leis, no Pentateuco, todos aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, aqueles animais mortos, aquele sangue derramado, tudo isso foi feito uma única e suficiente vez. Foi eficaz, eu não preciso repetir. Ele morreu uma única vez, eu não preciso matar mais um boi, eu não preciso matar mais um touro, eu não preciso matar mais uma ovelha, eu não preciso matar um bode, eu não preciso. Porque o Filho de Deus morreu. E o seu sangue expiou a minha culpa, o meu pecado. E foi suficiente aquela vez. Sabe por quê? Porque naquele momento em que ele morreu, que o sangue dele foi jorrado no chão, o véu se rompeu. O véu do templo se rompeu. O Santo dos Santos ficou aberto. O que significa isso? Significa que agora eu tenho acesso, que eu posso me achegar a Deus. Porque quando eu fizer isso, o meu garantidor, o meu fiador, aquele que está dando garantia pela minha salvação, está ali do meu lado e sobre mim o sangue dele. Então, quando Deus olha para mim, ele não vê o meu pecado. Ele não está enxergando mais pecado, porque não tem mais pecado. O que que tem sobre mim? Pecado? Não. Sobre mim tem o sangue de Jesus. E, portanto, Deus, vem, filho meu, eu te aceito. Eu te aceito porque você aceitou o meu filho e concordou que aquele sacrifício era por você também. Então você foi justificado pela fé. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Essa é a conclusão de Paulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé em Jesus, sem as obras da lei, porque ele fez obsoleta a lei. Ele cumpriu uma outra lei, a lei da graça. Um outro princípio, o princípio da fé. Assim como Abraão fez. E aqui Paulo explica uma coisa muito interessante. Quando Abraão existiu, quando Abraão era Abraão e vivia aqui, Abraão não estava sob a lei. A lei havia sido dada 430 anos depois de Abraão. 430 anos depois de Abraão é que a lei foi dada. Mas antes disso, na sua vida, sem a lei,
A palavra diz que Abraão creu no Senhor. E isto lhe foi imputado para justiça. Então Abraão foi o primeiro justificado? Foi. Abraão foi o primeiro justificado. Pela lei, Eleni? Não, porque a lei apareceu 430 anos depois. Então como é que Abraão fez isso? Ele fez isso pela fé. Foi a fé que o justificou. Foi a fé que tirou ele de racha, de fora de posição, e colocou ele em Sadique, na posição, no certo. Tirou do errado e colocou no certo. Ah, mas Abraão era uma pessoa boa? Era uma pessoa boa. Era uma pessoa que tinha no seu coração as regras de Deus? Sim, ele tinha. Todas as obras de Abraão foram feitas porque elas resultaram de uma fé em Deus. Ele acreditava em Deus. Ele tinha uma fé incontestável de Deus. E por isso ele obedecia. E por isso ele fazia o que era certo, porque ele estava justificado. E conhecia no seu coração, não no seu corpo, mas no seu coração, não numa lei, mas no seu coração. Ele conhecia a vontade de Deus. Abraão foi o primeiro circuncisado como aliança? Foi. 14 anos depois de ser justificado. Amado, o que Paulo está dizendo aqui? Que o judeu se acha porque ele tem a lei, porque ele é filho de Abraão. Mas veja, Abraão já era justificado quando a circuncisão foi dita para ele. E isso aconteceu 14 anos depois. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Então não foi a lei, nem foi a circuncisão. Abraão é pai na fé de todos aqueles que creem, mesmo aqueles que eram incircuncisos, como os gentios, mesmo aqueles que não tinham a lei, como os gentios, porque eles estavam seguindo o exemplo de Abraão, que não tinha lei, mas a tinha no seu coração, não fisicamente, e que não eram circuncisados, mas eram circuncisos de coração. As promessas de Abraão a Abraão foram cumpridas? Foram. E assim serão nas nossas vidas? Sim, porque nós somos descendentes do pai na fé. Abraão. Como Abraão. Aliança com Deus. A terra eterna prometida. E a nossa descendência em termos daqueles que creem em Jesus e em Deus. Amém, amados. Bons estudos.